Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Perdoa essa espinha terrível aqui na testa e espero que vocês não se incomodem com a minha nova peita do Bangu, tá? Vou fazer um vídeo no canal Brownie Fogo com a camisa do Bangu, cara. Espero que ninguém se incomode com isso. Mas vamos lá, rapaziada, deixa eu trocar aquela ideia com vocês aqui sobre SAF, sobre gestão, sobre situações, né? Balanço financeiro do Botafogo que tá para ser divulgado agora nessa virada do mês de abril para o mês de maio. Tá certo, rapaziada? Vamos trocar aquela ideia. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E esse vai ser um vídeo um pouco mais curto. Gostaram dos últimos conteúdos, rapaziada? Se você não viu, veja. A gente falou do Marlon Freitas, que tá recuperando aos poucos o seu bom futebol do início do Brasileiro do ano passado. Falamos sobre o Gustavo Sauer, que pode voltar a ser jogador do Botafogo. Por que não? Já que ele termina contrato de empréstimo e não tem nada assim ainda resolvido, pode ser que o Arthur Jorge o aproveite no segundo semestre, pode ser aquele reforço que a gente não esperava, enfim. E também falamos da camisa do Botafogo, que tá espetacular. Para mim, repito, a camisa mais bonita do Botafogo dentre as alvinegras do século XXI, tá? Eu falo isso sem pestanejar. Mas vamos para cima. O negócio é o seguinte, rapaziada, a gente tem novidades referentes à gestão do Botafogo, a SAF, certo? Primeiro de tudo, que o Botafogo fechou com déficit, né, de pouco mais de 100 milhões de reais. Pô, não, mas é o déficit, como assim? Gente, um déficit que ele representa, assim, ele é 50%, ele é mais da metade, né, em termos de inferioridade do ano passado, do balanço de 2022, tá? É porque esse balanço que sai em 2024 é do ano de 2023, evidentemente, né, um balanço de um ano que já aconteceu. E em 2023 nós tivemos, né, a divulgação do balanço do ano de 2022, que foi o primeiro ano, né, e não foi nem um ano cheio, foi o primeiro ano de SAF. O Botafogo pegou ali o John Textor, ele chega no Botafogo, a gente conhece, né? A gente fica assim, toma conhecimento de quem é o John Textor ali em dezembro de 2021. E aí ele começa o processo de compra do Botafogo, o estudo, tudo mais, tem a votação, a aprovação e tal, tudo mais. E ele só realmente passa a adquirir o Botafogo em março de 2022, né? O Botafogo naquele momento, rapaziada, pra você ter uma noção, o Botafogo ele teve uma receita, né, que se você comparar com o ano passado, se você comparar 2022 com 2023, eu vou inclusive deixar todos os dados, assim, os números exatos aqui abaixo, né, os números que foram divulgados pelo Bernardo Gentili do Fogão Net, pelo o Globo, né, que são furos de reportagem desse balanço financeiro que ainda vai sair, né, que assim, isso é muito vantajoso pro Botafogo. Primeiro que a gente está falando de uma receita que ela diminui, um déficit que ele diminui em mais de 50%, tá? Se eu não me engano, 57%. Porra, Bruno, mas pô, é déficit. Meu irmão, o tamanho da dívida do Botafogo vocês não estão entendendo. Então, se você consegue, num segundo ano, tá? Num segundo ano de SAF, e num primeiro ano cheio de SAF, tá? Você consegue reduzir o seu déficit em 57%, tendo o monstro que o Botafogo tinha em termos de dívida, que era ali na casa dos 900 milhões de reais, cara, isso é muito considerável e mostra que as dívidas do Botafogo elas estão sendo realmente sanadas. E vai aquele recado sempre, eu nunca vou deixar de falar isso, cara. O Botafogo ele tem erros, assim, algumas coisas, óbvio, né? Pô, a gente viu aí agora, por exemplo, tem o Lucas Fernandes colocando o Botafogo na justiça. O Botafogo tem pendências aí com alguns jogadores em relação a, FGTS, tem situação de pagar. Claro, isso tudo tem que ser dito, né? Não é porque a gente é botafoguense que a gente não vai falar isso. Mas a gente lembra de Rizek, a gente lembra de Mauro César, a gente lembra de Juca Kfouri, né? A gente lembra de tanta gente renomada da imprensa tradicional falando que as SAFs, né, e o Botafogo, basicamente, que ia apresentar calote aos seus credores. E a única maneira desses caras verem o dinheiro que eles merecem ver, né, óbvio, né, eles trabalharam para isso, a gente tá falando aí de, sei lá, cara, empresas parceiras, a gente tá falando de funcionários, a gente tá falando de técnicos, a gente tá falando de preparadores, a gente tá falando de ex-jogadores. A única forma desses caras verem esse dinheiro, cara, era o Botafogo virando SAF. E isso tá se comprovando agora, sabe? E a receita do Botafogo, irmão, é um bagulho que ele aumenta, é surreal, assim, o número. A gente vai ter noção, né, dos números em larga escala, né? A gente vai ter como é que eu posso dizer? A gente vai ter exato, né? Os números exatos daqui a pouco, a gente vai fazer
esse levantamento, né? Inclusive, quem eu indico, né, bastante para vocês acompanharem esses números é o Matheus Medeiros, né? O canal do Medeiros, porque, não sei se vocês sabem, além dele ser um setorista do Botafogo, né, um jornalista, ele é contador, né, um cara que trabalha com contabilidade, inclusive já participou de contabilidade de processos de auditoria de clubes grandes do futebol brasileiro quando ele trabalhava em escritórios, né, tudo mais. Então, porra, é um cara que, se tem alguém que vai dar um conteúdo bom para vocês em relação a isso, é o Matheus Medeiros. E ele vai trazer todo esse levantamento, deve fazer uma live para falar disso, né, pelo menos foi o que ele me falou. E, cara, o Botafogo ele tem um faturamento, ele tem uma receita, faturamento não, ele tem uma receita total que equivale a mais de 200% em relação ao que o Botafogo teve no ano retrasado. Cara, claro que tem muito a ver com o que o Botafogo apresentou em termos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a receita de bilheteria, mas tem muito a ver com o planejamento do Botafogo. A ideia maravilhosa de se fazer a Firezone, né, as melhorias em relação ao e-commerce, a produtos, a venda de produtos. O Botafogo, além de vender as camisas do ano passado, que ficaram lindas, o Botafogo vendeu as camisas, teve as camisas do Segovinha para as crianças, teve a camisa do Tiquinho, né? O Botafogo investiu em produtos, cara, de qualidade, né? Pensando em marca global, coisa que se você chegasse para alguém, se você fizesse, né, essa sugestão para alguém há alguns anos, eu me lembro até hoje, cara, um amigo meu falando sobre eventos de esportes, né? Que o Newton Santos ele podia abrigar ali, eventos de esportes, né? O maluco, um diretor do Botafogo Comercial, daqueles velho, estatutário, né? Sobrinho do fundador, aí ele era um diretor da época. Isso tem já alguns anos, alguns consideráveis anos. Ele com uma pipoca na boca, assim. O que é esporte? Tipo assim, os caras faziam ideia. E esses caras que tocavam o Botafogo, sabe? Então, mostra muito do que a gente tem em termos de gestão agora. E uma notícia que ela é interessante, e aí por que eu vou dizer que ela é interessante? Ela é mais interessante, ela é interessante além da conta. O Botafogo acabou de ser noticiado aí no Fogão Net, e tá no GE também, que o John Textor, hoje, caiu o Pix do John Textor. 114 milhões de reais para a conta do Botafogo. Para fluxo de caixa, para pagamento dos salários, né? Do aporte de 400 milhões de reais no total que o John Textor tem que fazer, né? E aí isso é recalculado com quanto ele investiu antes, né? Então, o John Textor, antes ele tinha colocado 100 milhões, no outro ele tinha colocado não sei quanto, ele colocou 102, agora 114, e no ano que vem ele coloca mais 50 milhões de reais. E aí depois a gestão ela continua, né, com a porcentagem que o Botafogo vai ter de direito, né, da Eagle Holding, né, do John Textor, né, ano a ano, conforme os seus objetivos forem sendo alcançados e as suas dívidas forem sendo pagas. Por que eu acho interessante? Porque a gente não ficou nessa de, o Pix caiu. Lembra que quando caiu o primeiro aporte financeiro, a gente comemorou pra cá, caralho, meu irmão, o Botafogo tá rico. Ano passado a mesma coisa, porra, caiu o dinheiro, mais dinheiro. Porque ano passado tava tendo aquela questão do fluxo de caixa, né, tudo mais. Cara, agora cai o dinheiro. A gente tá falando de uma quantia de 114 milhões de reais que cai na conta do Botafogo, a gente olha e fala, é mesmo, tinha um dinheiro para receber. Que agora o Botafogo tá começando a andar com as próprias pernas. E isso está falando de... A gente está indo para o segundo ano cheio de SAF. Sabe? Segundo ano cheio de SAF. Ainda tem muita coisa para rolar. Lembrando que há alguns anos, cara, estava no maior buraco do mundo, com R$33 na conta, quando alguém foi tentar bloquear as contas do Botafogo. Sabe? Isso é muito interessante de se dizer. Então, quando o Botafogo perder 2, 3 seguidas, quando o Botafogo estiver em crise, coisa que vai acontecer ainda, o Botafogo ainda vai ter problemas, vai ter turbulências dentro de campo, vai fazer contratações erradas, o Botafogo vai passar por processos, sei lá, cara, complicados, vai ser eliminado de uma competição ou outra, acontece com todo mundo. Não deixa aquele teu amigo mensageiro do caos falar, porra, era melhor não ter virado o SAF, John Textor foi um erro. Marca aquele teu amigo, né? Marca aquele teu amigo, manda esse vídeo aqui, ó, aí, ó, o querido. Você que fica falando aí que o Botafogo não era pra virar SAF, não precisava, quando você fica desesperado porque o time tá mal em campo, só mostra esses números, valeu? Um abraço, rapaziada, tamo junto e fui.